Olá pessoal, tudo bem? Tudo na paz? Vamos então para mais uma aula de língua portuguesa? Vamos que vamos. Então tá, mais uma vez, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal e aperte o sininho para receber as notificações sempre que aparecer um vídeo novo do Prof. Dani Marques. Então, vamos lá, sem mais delongas, deixa o Prof. compartilhar a tela aqui com você, só um minutinho, beleza? Tá aqui, ó. Vamos lá. Hoje, então, vamos falar um pouquinho de transitividade verbal, tá, pessoal? Transitividade verbal. Mas, Dani, o que que é transitividade verbal? Vamos lá, então. Olha só, tá? Antes de mais nada, vamos começar aqui de uma maneira bem light, bem tranquila. O pessoal, quando fala em transitividade, ai, Dani, eu tenho transitividade. Calma, calma, vamos chegar lá. Olha só. Lê a charge e responda, ó. Quem pode dar um exemplo de um verbo intransitivo? Aí o menininho vai ali com uma presença de espírito muito legal e diz assim: dirigir na capital? Opa! Pessoal, obviamente aqui há uma confusão do menino, né? O que que ele está querendo dizer? Que não é possível dirigir na capital, ou seja, não é possível transitar na capital, né? E aí, se não seria possível transitar na capital, é porque nós temos ali algo que é intransitável, né? Tá? E não intransitivo, tá? Mas, enfim, né? Nosso querido menino aqui se passou um pouquinho, né? Tá? Mas, né? Saiu colocando ali dirigir na capital, tá? Então, na verdade, ele confundiu intransitivo com intransitável, né? O que que é intransitável? É aquele que não apresenta condições de ser transitado, ou seja, né? Que tem o trânsito impedido. Tranquilo? Muito bem, tá? Então, olha só, gente. A professora, no entanto, estava pedindo um exemplo de um verbo que não necessita de um complemento verbal, ou seja, um verbo intransitivo. E é isso, sobre isso que a gente vai falar agora um pouquinho, tá? Então, deixa eu pegar o quadro aqui, só um minutinho, só um minutinho, pegar um quadrinho em branco aqui para nós, tá? Para que possamos, né, dar bem isso aqui. Só um minutinho, beleza, tá? Aqui, muito bem. Então vamos lá, gente. Olha só, o que que seria um verbo intransitivo? Ó, quando a gente fala em transitividade, lembrem-se que nós estamos falando, na verdade, de complementos verbais. O que que é um verbo transitivo? Um verbo transitivo, ó, o verbo transitivo é aquele que tem a necessidade. Ó, necessidade. Como assim necessidade, Dani? Necessidade de junto a ele aparecer um complemento, tá? A gente chama de complemento verbal primeiramente, depois ele vai mudar de nome, tá? Então, o verbo transitivo é aquele que apresenta uma necessidade de junto a ele ter um complemento, ou seja, ele sozinho não basta, ele sozinho não faria sentido, tá? Então, isso a gente chama de verbo transitivo. Já o verbo intransitivo, ó, intransitivo, pensa assim, ó, se o verbo transitivo é aquele que tem necessidade de junto a ele ter um complemento, né? Então ele tem essa necessidade, tá? O que que é um verbo intransitivo? É aquele que não tem a necessidade de o quê? De um complemento verbal, tá? Complemento verbal na gramática, a gente chama de objeto direto e objeto indireto. Então, quando que o verbo é transitivo? Quando ele tem a necessidade de um objeto direto ou de um objeto indireto, às vezes dos dois. Quando que ele é um verbo intransitivo? Quando ele não tem necessidade nem de um objeto direto, nem de um objeto indireto. Tá, gente? Então, ele não pede objetos, ou seja, ele não tem essa necessidade. Então, ele não apresenta transitividade. Em outras palavras, ele é um verbo intransitivo, tá bom? Que a gente costumeiramente gosta de dizer isso aqui, né? Tá? Ó, que o verbo intransitivo, vamos colocar aqui, cadê o meu marcador? Peraí que o meu marcador se perdeu, tá aqui, né? Ó, estava pedindo um exemplo de um verbo que não necessita de complemento verbal, ou seja, o verbo intransitivo. Exemplo, não prestou atenção ao caminho e caiu. Percebam, quando eu falo ele caiu, tá? O caiu não pede complemento algum. Vamos pegar outro exemplo, quando eu digo assim, ó, ele chegou. Ele chegou. Quando eu falo ele chegou, isso aqui já basta. Eu não preciso ter mais coisas. O verbo chegar não pede um complemento, tá? Ou seja, ele é um verbo intransitivo.
Essa partezinha aqui, pessoal, vocês tomem cuidado, né? Ó, o verbo intransitivo tem sentido completo. Sempre, Dani? Nem sempre. Às vezes ele vai pedir alguma informação a mais, tipo um adjunto adverbial. Mas isso a gente vai ver em outros momentos. Num primeiro momento, pode pensar assim, ó, tá, sim, de fato, né? O verbo intransitivo tem sentido completo, mas coloca um asterisco nessa informação, tá bom? Então, quando a gente vê uma manchete como essa, ó, problemas técnicos impedem serviços do INSS pela internet. Na manchete, a palavra impedem. Vamos ver, tá? Ó, problemas técnicos impedem serviços do INSS. Ela indica uma ação provocada pelos problemas técnicos, ela descreve os problemas técnicos ou ela explica os problemas técnicos. Vamos lá? Essa aqui tá fácil, né? Ela vai indicar uma ação provocada pelos problemas técnicos, né? Então, o que é que impede o serviço? Os problemas técnicos. Aliás, na análise sintática, a gente vê que esses problemas técnicos aqui nada mais é do que o sujeito da nossa oração, né? O sujeito da nossa oração, que terá como núcleo do sujeito a palavra problemas, um sujeito simples. Mas tudo bem. Percebam, né? Quando a gente fala problemas técnicos impedem, se eu parasse no impedem, vocês acham que faria sentido a frase? Os problemas técnicos impedem. Sim, mas impedem o quê? Ah, então, né? Impedem o quê? Impedem justamente os serviços do INSS. Ou seja, ó, a palavra impedem, que aparece na manchete, pertence à classe gramatical dos verbos, né? Então, verbo, tá? Indica pessoa, número, tempo, modo, de ações e estados do sujeito, além de fenômenos naturais. Nesse caso aqui, ó, tá? Ele pode ser um verbo transitivo direto, indireto, ou os dois. Nesse caso aqui, esse verbo a gente vai chamar de verbo transitivo. Por que que ele é um verbo transitivo agora, Dani? Porque ele está pedindo um complemento, um objeto. Esse objeto aqui seria os serviços do INSS, né? Esse complemento verbal é o que a gente chama de objeto direto, tá, pessoal? O que é um objeto direto, Dani? É um complemento verbal que não vem introduzido por preposição. Então, problemas técnicos impedem. Impedem o quê? Serviços do INSS. Ou seja, nós temos aqui um objeto direto. Se eu tenho aqui um objeto direto, é porque o meu verbo, ele é um verbo transitivo direto. Ô, Dani, então quer dizer que a classificação da transitividade vai depender do tipo de complemento que eu estou utilizando. Sim, vai depender do tipo de complemento que tu estás utilizando. Se está utilizando o objeto direto, ele é um verbo transitivo direto. Se está utilizando o indireto, o que é o indireto? É aquele complemento introduzido por preposição. Aí vai ser um verbo transitivo indireto. Se eu tiver os dois, verbo transitivo direto e indireto. E se eu não tiver objetos, verbo intransitivo. Tá bom? Muito bem. Olha só. Vamos ler a tirinha aqui do nosso querido Garfield. Eu gosto de você, Garfield. Eu vou fazer uns cookies. E eu te amo, moça. Né? Tá? Ele é bem interesseiro, né? Em função ali, dizendo que ama em função dos cookies, né? Bom, olha só, ao ler a tirinha, Garfield é recíproco ao carinho recebido, ele retribui o afeto apenas por interesse, ou o gato não compreende o que a moça diz? Claro que ele compreende, né, pessoal? Ele retribui o afeto apenas por interesse, bem interesseiro, esse nosso gato, tá? Mas vamos lá, tirando essa, né, essa partezinha aí da tirinha, essa parte mais engraçadinha, kkkkkk, vamos lá, identifique e sinalize os verbos no diálogo da tirinha. Eu gosto de você, Garfield. Qual é o verbo aqui? É o verbo gostar. Eu gosto. Eu vou fazer uns cookies. Ó, vou fazer. E depois, no final, eu tenho o amar. Ó, eu te amo. Beleza? Muito bem. Percebam que quando eu gosto de algo ou de alguém. Eu não poderia falar eu gosto, Garfield. Não, né? O verbo gostar pede um complemento. Esse complemento é introduzido por uma preposição. A isso aqui nós damos o nome de objeto indireto. Eu vou fazer uns cookies. Se eu digo tão somente eu vou fazer, sim, mas vai fazer o quê? Uns cookies. Ah, então os cookies nada mais é do que um complemento do verbo fazer. Não vem introduzido por preposição, então isso aqui é um objeto direto. Muito bem. Então, olha só, percebam que nos dois primeiros exemplos, os verbos estão pedindo complemento. Então, eles são verbos transitivos. Ó, verbo transitivo. A diferença é que no primeiro pede um objeto indireto como complemento. Então, ele é um verbo transitivo indireto. O segundo pede um objeto direto. Então, ele é um verbo transitivo direto.
E o último, Dani, eu te amo, moça. Quem ama, ama alguém, né? Lembra disso? Ou seja, amar, nesse caso, tá? É um verbo o quê? O que que você acha? Eu te amo, tá? Toma cuidado, porque aqui quem ama, ama algo ou ama alguém. Opa, peraí. Então eu não poderia simplesmente falar eu amo, né, Dani? Não. Por quê? Porque está faltando um complemento. Sim ou não? Sim. Então te liga nisso. Olha que interessante, tá? Vamos lá. Vamos pegar aqui, ó. Peraí. Opa. Eu não coloquei aqui, pessoal. Não coloquei, mas não tem problema, tá? Vamos pegar daqui direto. Olha só. A gente vai aprender depois que esses pronomes aqui são os chamados pronomes oblíquos átonos, tá? Vamos chamar de POA, tá? Pronomes oblíquos átonos. Eles também exercerão funções sintáticas, tá? Toma cuidado. Então lembra, né? Quem ama, ama alguém ou ama algo. Porque não, eu posso falar eu amo chocolate, né? Então, esse T aqui, gente, é sim o complemento do verbo amar, tá? É o complemento do verbo amar, tá? Se eu fosse reescrever, pensa assim, ó, eu amo. Vamos tirar o T. Vamos imaginar que eu estou falando isso diretamente para uma pessoa amada minha, tá? Minha filha, por exemplo, Luana. Então, se eu estivesse falando diretamente para ela, seria eu amo você ou eu amo Luana. Vamos colocar aqui, ó, eu amo Luana. Luana não é o complemento do verbo amar? Sim ou não? Sim. Não seria introduzido por preposição, certo? Não seria. Ele seria um objeto direto, ou seja, ele é um verbo transitivo direto também, por mais que apareça com uma forma pronominal ali. Tá bom? Tranquilo? Muito bem. Então, vamos lá. Olha só, verbos transitivos diretos indicam o que ou quem, né? Então, ó, vou fazer o que? Vou fazer, tá? O que? No caso, uns cookies, né? Eu amo Luana. Eu amo quem? Luana, né? Então, os verbos transitivos diretos normalmente trazem essa ideia, né? Indicam o que ou o quem em relação ao verbo. Já os transitivos indiretos vão pedir a preposição, ó. Por isso vai ser de que, para que, de quem, para quem, em quem, e assim vai. Por quê? Porque eles precisam de uma preposição obrigatoriamente. Então, quem gosta, gosta de alguém. Então, de você, complemento do verbo gostar, introduzido por preposição obrigatória, isso é um objeto indireto. Tá bom, pessoal? Sendo assim, voltando naquilo que a gente já matou antes, né? Nessa manchete temos um verbo que? Transitivo, direto. Porque problemas técnicos impede. Quem é que impede? Problemas técnicos. Nosso sujeito. Impede o quê? Serviços do INSS pela internet. Ou seja, o serviço do INSS, complemento do verbo, não introduzido por preposição. Show de bola, pessoal? Fechou? Então tá. Tá? Primeira coisa que a gente tem que analisar sempre num verbo, para a gente trabalhar bem a análise sintática, é justamente o tipo de verbo que a gente está trabalhando, se ele é um verbo de ligação, se ele é um verbo transitivo, se ele é um verbo intransitivo, para que a gente possa também analisar os outros termos ali da nossa oração. Tá bom? Espero que você tenha gostado dessa aula. Se gostou, dá o joinha, compartilha com seus amigos. Não esquece, está procurando um curso completo de língua portuguesa? Dá uma olhadinha no link na descrição desse vídeo, tá bom? Beijo, fica com Deus, até a próxima. Tchau.